7h30, estamos de volta com o Manhã no Ar desse feriado da Proclamação da República. E agora a gente fala de Boi-Bumbá, porque lá em Parintins tem novidades. O Caprichoso anunciou um pacote de obras e o Garantido contratou um artista já conhecido da torcida da Baixa do São José. Confere aí. O artista plástico Jair Mendes volta para o Garantido depois de 9 anos atuando no Boi Contrário. Para o vice-presidente da agremiação, Fábio Cardoso, a contratação é um presente a toda a nação vermelha e branca. No Facebook, os torcedores comemoraram a notícia. No Instagram do Caprichoso, o Boi Azul e Branco agradeceu o artista pelos anos de trabalho. O Bumbá também aproveitou para anunciar a programação de fim de ano e um pacote de obras, entre elas a reforma do Curral Zeca Chibelão e o Centro de Treinamento de Itens. E agora vamos acompanhar um recado do Fábio Porchat, que assim como a Record, está sempre se reinventando. Se reinventar é se desafiar, é se colocar numa situação onde você nunca esteve antes. Eu estava na internet, na TV a cabo, e eu queria tentar fazer uma coisa diferente. Eu acho que a Record deu a possibilidade de eu conseguir ter um programa meu e fazer as coisas que eu acredito. Foi aqui a casa da família Trapo, uma grande reinvenção do humor ali. Se eu pudesse achar alguma coisa que une a Record, o Fábio e a família Trapo, eu diria que é a vontade de fazer o público dar risada, o público se divertir. Então eu fico tranquilo de estar no caminho certo. E você, já se reinventou? E agora a gente volta ao vivo lá para o estúdio da Rádio Acrítica 93.1 FM para conversar com a Adeilson Albuquerque, que também está ao vivo por lá. Oi, Adeilson. Oi, Adriane Diniz. Vamos falar agora de esporte. Está chegando, é hoje na verdade, né? A final do campeonato infantil e juvenil de futebol. E o FAST está em todas. O FAST, que levou o título aí do campeonato amazonense, também está disputando as duas finais. FAST e Rio Negro, FAST e Holanda. O primeiro no juvenil, o segundo no infantil. Realmente o FAST ganhando de todos e ganhando tudo. Tipo assim, se a gente for pelo retrospecto, né? O time do FAST Clube deve conquistar principalmente o título no juvenil. Vai enfrentar o time do Galo da Praça da Saudade. A gente lembra, né, que este mesmo confronto aconteceu pela semifinal do Campeonato Amazonense lá na Arena da Amazônia. Vamos reviver de novo este jogo, só que agora no juvenil. A partida está prevista para começar às 3 horas da tarde, vai ser rodada dupla, é uma boa opção também, uma ótima opção, vamos colocar assim, para o torcedor amazonense, principalmente para a família, né, do jogador que participa dessas equipes. Então, às 3 horas da tarde, para você que não tem uma agenda para hoje à tarde e até mesmo uma oportunidade para você conhecer a Arena da Amazônia neste feriado, às 3 horas da tarde tem FAST Rio Negro, decisão do juvenil, e às 5 horas da tarde, rodada de fundo, FAST e Holanda pelo infantil. Vamos lá prestigiar o futebol amazonense para quem não tem, por exemplo, uma atividade para hoje à tarde, Adriane. Isso mesmo, Adeilson. É muito importante ter esse incentivo do torcedor. A gente viu agora o FAST Clube, que foi campeão do estadual, com grande parte do elenco daqui do Amazonas 70%. mesmo, né? E isso demonstra a importância de investir na categoria de base, no futebol ali das criancinhas, dos adolescentes, para que se forme um time que consiga ter corpo para disputar o estadual e as competições nacionais que o FAST vai enfrentar a partir do ano que vem. E hoje o FAST é um exemplo de equipe, né, a ser seguida, porque tem equipe, tem time no infantil, tem time no juvenil que pode representar o estado até mesmo na Copa São Paulo do ano que vem, e tem time, o atual campeão, né, na Série A do Campeonato Amazonense. Então é um time realmente que procura fazer um trabalho um pouco mais sério, desenvolvido, com seriedade no futebol do Amazonas. Tomara que isso aí seja seguido pelas outras equipes. A gente sabe, né, que às vezes não depende muito da boa vontade. Até que tem diretores do próprio Nacional, como do próprio Holanda Esporte Clube também, que tem boa vontade. Só que às vezes falta o fator financeiro, que é preponderante para desenvolver uma atividade de base no futebol amazonense. E às vezes isso acaba atrapalhando demais. Mas o FAST Clube, parabéns a toda a diretoria, ao Cláudio Nobre, ao presidente Rosênia também, que de forma afincamente trabalha não só no profissional, como foi na conquista do estadual deste ano, depois de 45 anos de jejum, como também na categoria de base. Parabéns para toda a diretoria do FAST Clube. É uma opção para hoje à tarde, então, curtir o infantil juvenil lá no estádio Arena da Amazônia. Primeiro jogo às 3 horas da tarde, o segundo jogo de fundo na rodada dupla às 5 da tarde, Adriane.
Agora, Deus, a movimentação no São Raimundo é para eleição do clube, né? Quem é que está disputando? Como está essa movimentação aí para decidir a presidência? Olha, nós temos apenas duas chapas. Lembrando que a eleição acontece hoje, começa às 2 horas da tarde a votação. Os sócios torcedores estão convocados a participar, os sócios beneméritos também, de 2 às 5 horas da tarde, na sede do São Raimundo, que já foi muito badalada, principalmente em 2005, 2006, na época do tricampeonato do Norte, quando quase a gente chega também na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, realmente, isso deixa muito a desejar, apenas nostalgia, vamos colocar assim, na sede do São Raimundo. Mas hoje a gente espera que se torne um pouco mais movimentada nessa eleição que traz, na primeira chapa, o Orismar Pires, ele que atualmente faz parte do quadro de funcionários da CEGEL, e o outro é o Santarém, o Tanque, né? Ex-jogador do time do São Raimundo, os dois que vão estar concorrendo à eleição do time do São Raimundo, né? Para a presidência. O primeiro fala um pouquinho de cautela, não quer, por exemplo, fazer projeções, já que espera chegar, tipo assim, ao cargo de presidente para depois chamar a sua equipe para trabalhar. Já o outro, o Tanque, é jogador do time do São Raimundo, e já deixou bem claro que pretende trabalhar de forma mais intensa mesmo o sócio torcedor, porque sem o torcedor, sem o apoio da torcida, é difícil de fazer um trabalho, segundo ele. Então ele vai trabalhar essa parte, realmente, o time do São Raimundo trabalhava muito isso, principalmente quando estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que levava 20, 30, 50 mil pessoas, por exemplo, ao estádio quando participava da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Mas de lá para cá caiu muito de produção, os torcedores deixaram, por exemplo, de acompanhar o time, né? Muitos torcedores, particularmente, eu gosto do São Raimundo pelaquela época áurea ali do futebol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Por pouco a gente chega à Série A, mas infelizmente não chegamos. Então, naquela época ali, época áurea do time do São Raimundo, vamos colocar assim, muitos torcedores acabaram aderindo, torcendo pelo time do São Raimundo por tudo que ele fez. Hoje realmente está faltando isso. Então, é o que deve trabalhar o Tanque caso chegue à diretoria do São Raimundo. Hoje a eleição começa às 2 horas e termina às 5 horas da tarde na sede do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, Adriane. O São Raimundo, que é tricampeão da Copa Norte, como você falou aí, jogou na Série B, teve um bom desempenho na segunda divisão e agora tem duas chapas. Isso reflete uma falta de interesse pelo futebol local, Adeilson, ou essas chapas eles estão mais unidas, as pessoas que podem compor essa diretoria do clube? Eu não acho nem unida, né, realmente, mas talvez reflita aí um pouco do que o São Raimundo atualmente está sendo. É um time de grande expressão. Quem acompanhou o São Raimundo na Série B do Campeonato Brasileiro, quando tinham os confrontos São Raimundo e Paysandu, Clube do Remo, era realmente uma disputa intensa. Então, quem acompanhou o São Raimundo naquela época, né, de desenvolvimento, de crescimento, de notoriedade no cenário nacional, vê que realmente o São Raimundo caiu muito nessa expressividade. É por isso que eu acho que essas duas chapas a gente pode colocar como reflexo de que é o São Raimundo na atualidade. Se fosse naquela época, eu tenho certeza, já que estava em evidência, né, muita gente estaria disputando. Teríamos pelo menos umas 4 ou 5 chapas. Mas tomara que essas pessoas que se disponibilizam agora a tomar frente de São Raimundo pelos próximos anos, quem for eleito, né, ou o Tanque ou o Orismar, enfim, eles possam assumir de forma assim, respeitosamente e fazer valer o nome do São Raimundo, que tem muita tradição no futebol amazonense, mas que infelizmente hoje vive ali um pouco atrás, né, escondido pelo fato de não ter um trabalho muito mais afinco. Principalmente o fator financeiro pesa bastante no desenvolver do futebol local, Adriane. Boa sorte aos dois candidatos aí, as duas chapas. Agora, Adeilson, a CBF divulgou o calendário do futebol para 2017, com estaduais entre janeiro e maio. Ou seja, o Barezão não vai ser no segundo semestre do ano que vem, né? Esse ano foi em agosto. Pois é, pelo menos é o que se espera, né, Adriane? Porque a gente lembra que também o Barezão, o campeonato amazonense, ele deveria ter acontecido no primeiro semestre deste ano. Porém, após reunião consensual com os 7 clubes que comporam o estadual, bem como também com a Federação Amazonense de Futebol, eles chegaram à conclusão de que o melhor seria, entre aspas, fazer o campeonato no segundo semestre. E foi exatamente o que aconteceu, porque eles alegaram a falta de recursos financeiros para o primeiro semestre. E agora
foi realmente divulgado, já foi colocado à disposição aí pela CBF o calendário, né? Algumas mudanças de datas e confirmação exatamente de que os estaduais devem acontecer no primeiro semestre. Vamos esperar, até porque ainda está se discutindo atualmente no cenário local o que? A decisão e as definições da segunda divisão do Campeonato Amazonense, que inclusive amanhã a gente vai trazer mais detalhes. Nesse primeiro momento se discute a segunda divisão do Campeonato Amazonense. Então, só depois disso é que se vai discutir a primeira divisão do Campeonato Amazonense. Então, vamos esperar que o calendário, pelo menos aqui no Amazonas, possa seguir o que foi divulgado pela CBF, o Campeonato Amazonense no primeiro semestre. Não sei não, até porque quem decide são os clubes. Vamos esperar que o calendário possa se cumprir. A gente sabe, os outros jogos, os outros calendários seguem, né? As outras competições. Vai ter só alteração mesmo, por exemplo, no calendário da CBF para os jogos das eliminatórias. Para tudo, como é o caso até mesmo do jogo de hoje da Seleção Brasileira. Vamos esperar que se cumpra pelo menos os jogos do Campeonato Amazonense no ano que vem, no primeiro semestre, e não como aconteceu neste ano, no segundo semestre. Até porque o Campeonato Amazonense nesse segundo semestre foi prejudicial aqui para os times. Foi uma decisão tomada pelos próprios clubes que deixaram para o segundo semestre para tentar conseguir mais dinheiro para estruturar. Esse apoio do Estado não chegou e acabou que eles se prejudicaram, tanto pela torcida que não comprou essa ideia de jogos no segundo semestre, né? Também se prejudicaram porque Exatamente. os elencos já estavam formados dos times de fora, então foi mais difícil conseguir jogador para vir para cá. Então, a ideia dos próprios times acabou prejudicando eles mesmos e agora a gente espera que siga o calendário normal, né, divulgado pela CBF, para que não haja esse prejuízo de novo. E a gente também espera que isso aconteça mesmo, tomara que haja bom senso. A gente sabe que às vezes o bom senso não é o que prevalece, porque o fator financeiro ele pesa demais e não tem condições. Se não tiver dinheiro, não tem como fazer campeonato, não tem como montar uma mínima estrutura para disputar uma competição. E a gente sabe que, mais uma vez, estamos aí trabalhando, por enquanto, o Campeonato Amazonense na segunda divisão. E tem times que podem, por exemplo, esses times que vão participar da segunda divisão do Campeonato Amazonense, automaticamente o campeão e vice vão participar já da primeira divisão no ano que vem, no primeiro semestre. Pelo menos é assim que se espera. Então, principalmente, tem que montar uma base já agora. O Campeonato Amazonense da segunda divisão vai começar em fevereiro, também pelo menos tem essa previsão, e já participar também automaticamente neste ano, tem que ter muito mais investimento. Então, vamos esperar que se realmente vai se consolidar essa programação da CBF para que os regionais, principalmente o nosso, o Campeonato Amazonense, aconteça no primeiro semestre. Eu espero que seja dessa maneira. Também, até porque, Adeilson, tem 3 times estaduais que disputam competições nacionais nesse primeiro semestre também, né? A gente tem aí o Nacional, o Faixa Clube e o Princesa dos Solimões, que precisa manter todo o seu elenco para poder disputar essas competições. E aí, se houver o estadual novamente no segundo semestre, é um prejuízo. Sem dúvida, a gente sabe, né, que o Campeonato Amazonense não serve de parâmetro para uma Copa Verde, para uma Copa do Brasil, para uma Série D do Campeonato Brasileiro, que são competições em âmbito nacional muito mais difíceis, né? Mas sem dúvida nenhuma, se o Campeonato Amazonense for realizado na primeira fase, no primeiro semestre do ano, já vai colaborar para que as equipes façam pelo menos um pré-aquecimento, vamos colocar assim, uma pré-temporada já visando exatamente a Copa Verde, como é o caso do Nacional, que vai representar o Amazonas na Copa Verde, e o Princesa dos Solimões e o Fast Clube, o campeão e o vice-campeão do Campeonato Amazonense, que vão nos representar na Copa do Brasil e na Série D, que na minha concepção é a competição muito mais difícil e é aquela competição que as equipes devem priorizar, até porque a gente precisa sair do chamado fundo do poço. Não dá para permanecer na Série D, né, Adriane? Precisamos, Adeilson. Muito obrigada pelas informações. Eu explorei bastante você aí falando sobre esporte, né? Especialista em esporte local. Um ótimo dia, agora sim, um bom feriado para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio Acrítica. É sempre um prazer, principalmente com essa equipe aqui, o Frank, né? O Arthur, o Célio, a Paola também que está conosco. É sempre um prazer interagir com os nossos amigos do Manhã no Ar e da Rádio Acrítica FM. Um forte abraço, bom feriado aí, até amanhã, tá bom, Adriane? Até amanhã. E agora nós vamos mostrar a história de jovens pobres que se tornaram músicos de uma orquestra. Tem um detalhe, os instrumentos deles vieram do lixo, mas o som que esses jovens fazem vem ganhando reconhecimento em todo o mundo. Uma equipe de reportagem da Record de São Paulo foi até Assunção, no Paraguai, para contar essa história pra gente. Vamos ver.
Do lixo à melodia. Entre latas, papel sujo, plástico usado. Entre o que ninguém quer, mas todo mundo vê, está a esperança. É aqui, nesta favela, na periferia de Assunção, no Paraguai, que o lixo ecoou pelo mundo. Quem diria que do maior lixão do país surgiria paz para os ouvidos? 2.500 famílias pobres sobrevivem catando lixo. Sem luz nem água tratada. E ainda assim encontram na sujeira um jeito de vencer. No meio desta paisagem rude, um professor. 1, 2, 3. Ele queria tirar os jovens das drogas através da música. No meio desta paisagem dura, um artesão. Ele queria transformar lixo em instrumentos. E assim começou a sintonia. A sinfonia. Saxofone feito de moedas, guitarras de latas. Parece impossível, mas é só boa vontade, não é não, Juan? Este violoncelo é feito de lata de azeite, da madeira da vassoura e talheres para cortar carnes e nhoques. E o som é assim. E de repente o lixo ficou atraente. Eu não acreditava que dava para fazer música com lixo. Eu pensei, meu Deus, é a melhor coisa que já aconteceu aqui em tantos anos. Os acordes e os dedinhos apertados viraram a salvação num mundo sem imaginação. Quando eu toco violino, imagino que estou sozinha no meu mundo e esqueço tudo o que está em volta. E aí eu sou transportada para um lindo lugar, com céu claro, campos abertos, muito verde e limpo, sem lixo, sem contaminação, só eu e meu violino. Pode chover à vontade. Ninguém consegue mais mudar esta rotina de reciclar e tocar para viver. No meio desta paisagem cruel, surgiu a Orquestra de Instrumentos Reciclados. Do lixão para o mundo. Com as doações, os dedinhos suados cruzaram os oceanos. Da favela para o palco. Antes, ninguém sabia que essas crianças existiam. A gente colocou estes jovens no palco. Agora, todos sabem quem eles são. E todos sabem que eles existem. Beethoven, Vivaldi, Frank Sinatra. Gênios que inspiraram quem só tinha como repertório a pobreza. Ver o mundo com outros olhos e tocar ao lado até dos roqueiros do Metallica para milhões de pessoas. No meio desta paisagem de rostos tristes, surgiram sonhos. Diziam que era impossível. Não sabendo disso, eles foram lá e fizeram. Não pode deixar de sonhar. Não ter nada não é desculpa
para não fazer nada. Muchas gracias. Que bela história, né? Que belo exemplo. E ontem à noite, muita gente saiu de casa para se reunir com amigos e familiares e contemplar o fenômeno da superlua. Mesmo com algumas nuvens, o satélite não deixou de ser registrado e admirado pelos manauaras. Telescópios, lunetas e câmeras fotográficas foram os equipamentos que facilitaram a observação da superlua no campo da Universidade Federal do Amazonas. Mas nem precisava tanto, bastava olhar para o céu para vê-la imponente, mesmo atrás de uma camada fina de nuvens. Eu gosto muito, de ver e tal, os astros e tal, planetas, e eu nunca tive a oportunidade de ver um telescópio pessoalmente, não tenho binóculo nem nada, então eu achei que seria interessante vir e aproveitar essa oportunidade. Um espetáculo visto por milhares de pessoas do mundo. E claro, um fenômeno desses não tem como não publicar nas redes sociais. Sim, tem que compartilhar com os amigos, uma superlua, uma grande oportunidade de estarmos vendo ela de perto, Vou guardar, vou levar, mostrar para os amigos quando for para fora, mostrar para a família também. O principal local escolhido pelos amazonenses para ver a superlua foi os flutuantes. Se aqui as pessoas costumam se reunir para ver o pôr do sol, nessa segunda-feira foi o fenômeno lunar que atraiu a população. É que desde 1948 a lua não ficava tão próxima da Terra. As superluas é um fenômeno que ocorre de 3 a 4 vezes por ano. O que tem de especial nessa superlua é que ela está no ponto mais próximo desde 1948, ou seja, há 68 anos, não temos uma superlua tão próxima. Eu até procurei essa superlua, mas ela estava muito normal para mim, Tentei fazer minhas fotos, mas também não ficaram tão legais assim. E antes da gente encerrar o Manhã no Ar, queria deixar registrado aqui o parabéns à minha mãe, que está aniversariando hoje. Ela está lá no Maranhão acompanhando o Manhã no Ar pela internet. Feliz aniversário. Tudo de bom, não podia deixar de fazer esse registro para o meu maior exemplo. E agora a gente encerra esta edição desejando a você um ótimo feriado. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Logo depois tem o Hoje em Dia, às 11 da manhã, o Magazine. E ao meio-dia, o Wilson Lima entra aqui na telinha da TV A Crítica com Alô Amazonas. Ótimo feriado, bom dia para você. A gente volta amanhã a partir das 6 e você já sabe. Eu te espero. Até lá.